Bom dia a todos e todas, todos os companheiros e companheiras do canal YouTube Jadaíno Cavalcante. Hoje vamos falar sobre o plano do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva para salvar a economia e a vida das pessoas do Brasil. Bom, numa conversa essa semana, uma das lives, uma entrevista, Lula colocou a sua preocupação com a pandemia do coronavírus em como salvar a economia pós-pandemia e ao mesmo tempo a vida das pessoas. E eu concordo com ele com vários pontos. Primeiro, é inaceitável ver leitos vazios em hospitais privados e pessoas morrendo sem ter esses leitos que faltam, porque são leitos pagos também pelo SUS. Então o que é que tem que ser feito? Um decreto rapidamente, o governo do estado, o governo tem que pegar e colocar as pessoas que necessitem de respiradores também nos hospitais privados, como fizeram na Itália, lá foi feito um decreto. Os hospitais privados são obrigados a atender toda a população. Já no Brasil, os hospitais privados, os planos de saúde, jogaram a lona, já disseram logo que não tem condições de cuidar das pessoas. Ou seja, mesmo as pessoas particulares que estão pagando os seus planos de saúde, eles não têm capacidade de combater o coronavírus. Então, quem está cuidando da vida é o Estado. O que prova mais uma vez que a ideia do neoliberalismo, de colocar tudo na mão do setor privado, não dá certo. Eles não conseguiram nem querem conseguir, na verdade, não tem condições. Quem está salvando a vida das pessoas é o Estado no mundo inteiro. Então, o socialismo é o que vem salvando a vida das pessoas. É como se de repente os países que eram neoliberais passassem a ser socialistas. Porque o setor privado jogou a lona, já sabe que não consegue atender a todo mundo. Outro ponto que ele colocou. Por que há um grande aumento do desemprego também por causa da tecnologia, não só por causa da pandemia. As tecnologias, a cada dia vai diminuindo a quantidade de empregos. Por exemplo, um trator hoje consegue fazer o trabalho que 60 cortadores de canas faziam antes. Em todo mundo vai surgindo novas tecnologias que vão substituindo vários empregados e diminuindo. Então o que, é que tem que fazer? Tem que fazer aquilo que o companheiro Suplicy planejou, que é o chamado renda mínima, que é o governo dar uma renda mínima para as pessoas mais pobres sobreviverem. As pessoas que estão desempregadas, sobreviver durante o tempo, até conseguir um emprego e melhor de vida. Que é mais ou menos seria, depois da pandemia, tem que ter uma ajuda de custo do Estado, para os empresários, mas também para a população no geral, porque já sabe que não vai ter emprego para todo mundo. Não por culpa do coronavírus em si, mas porque as tecnologias estão cada vez mais tirando os empregos das pessoas. E o projeto neoliberal foi montado no Brasil e vem gerando muito desemprego, já vem gerando antes da pandemia. A economia já ia mal há muito tempo. E o que vem fazendo a economia rodar um pouco mais realmente é o auxílio emergencial. Veja, quando o povo pobre, o trabalhador, recebeu esse dinheiro, correram para os supermercados, farmácias e começaram a comprar. Quem está movimentando a economia é o quê? O auxílio emergencial e o Bolsa Família. E é isso que deve ser feito depois para manter a economia crescendo rapidamente no futuro e salvar a vida das pessoas. Porque, por um lado, a tecnologia gera desemprego. E esses trabalhadores vão ficar fazendo o quê, né? Nada. O Estado tem que socorrer essas pessoas através do projeto Renda Mínima, que é a mesma coisa do auxílio emergencial. Então, com isso, eu concordo com o companheiro Lula, com o que ele disse na live. Realmente, a gente tem que cuidar da vida das pessoas em todos os sentidos. O Estado tem que ir com mais força, incentivando a indústria local, tem que ter um incentivo fiscal para que a indústria brasileira volte a crescer, como houve durante o tempo do governo Lula, né? Do governo Dilma. Onde o projeto chamado de neodesenvolvimentismo conseguiu desenvolver a economia e, com isso, a máquina começou a girar. E, ao mesmo tempo, distribuir renda para as pessoas que trabalhavam dentro desse projeto do neodesenvolvimentismo. Pessoas que ganhavam dinheiro na construção das obras, de estradas, nas obras de transposição do Rio São Francisco, construção de barragens, construção de casa através do programa Minha Casa Minha Vida. É isso que gera emprego, você investir no social. E principalmente investir na indústria local, nacional. Nós temos nós somos um país muito rico, mas que precisa saber se autovalorizar. E dentro do neoliberalismo não existe essa capacidade, porque o neoliberalismo facilita mais as coisas para o setor estrangeiro. A gente tem que incentivar o setor interno do nosso país, a chamada indústria nacional, que a gente sofrendo muito. Então, eu concordo totalmente com o companheiro Lula realmente nesse sentido. Após a pandemia, a gente vai ter que se reorganizar e principalmente socorrendo os trabalhadores
investindo na indústria nacional. E principalmente agora na saúde. A gente já sabe que a saúde pública é aquela que serve para toda a população, para todos, inclusive para os mais ricos também. Porque o setor privado, mais uma vez, mostrou a saúde privada que não tem capacidade de socorrer as pessoas no caso de pandemia, no caso de desastres, como acontece no mundo todo. Todos os países do mundo, dos mais ricos aos mais pobres, o setor privado da saúde não conseguiu socorrer o povo. E ficou tudo nas mãos do Estado. Isso quer dizer que hoje o mundo vive uma saúde socialista. Quem está socorrendo o povo realmente é o Estado do mundo inteiro, todos os países. Então eu quero que vocês também dêem aí a sua dica. E realmente o que eu quero dizer é o seguinte: se for feito isso realmente, a economia irá crescer muito, porque você veja, com as pessoas mais pobres tendo uma renda de garantia, elas vão trabalhar e vão consumir. E os que não vão conseguir emprego vão continuar consumindo. Isso vai movimentar a economia interna do nosso país. E realmente eu concordo realmente com essas coisas que o companheiro Lula disse, e quero que as pessoas também coloquem a sua opinião. O que vocês acham disso? O projeto Renda Mínima pode ser uma solução para as pessoas desempregadas, é uma solução para movimentar a economia interna, tanto no dia de alimentos, de vestuário, de tudo. Da construção civil, aquelas pessoas que vão aumentando suas casas, reformando aos poucos, é isso que o dinheiro público que chega nas mãos dos mais pobres fazem. Então, um abraço a todos os companheiros e companheiras. Divulgue esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal do YouTube JN Leão Cavalcante. Clique no sino. É importante vocês façam isso para saber quando eu divulgar novos vídeos. E espero que realmente isso seja feito, porque o plano econômico foi implantado no nosso país pelo Guedes, realmente veio acabando com a economia cada vez mais. E vinha acabando. Quando a pandemia chegou, a economia já ia muito mal. E vai de mal a pior, realmente. Então temos que investir no setor interno, justamente na indústria nacional e no povo.